2024, primeira fase, questão 17, tanto no nível 1 quanto no nível júnior. Essa questão aqui ela é uma continuação da questão anterior, então se você não viu a resolução da questão anterior, volta e vê lá antes de ir para essa daqui, tá? Uma continuação direta da questão anterior, que foi a questão 16, tanto no nível 1 quanto no nível júnior. Então, a questão ela diz o seguinte: considere novamente o sarilho da questão anterior com cilindro de raio 10 centímetros e uma manivela com uma haste de 30 centímetros. A haste da manivela é a peça que liga o eixo de rotação do sarilho ao tubo onde a pessoa aplica a força necessária para acioná-lo. Suponha que uma pessoa interrompa a subida de um balde de água com massa total de 12 kg. Então, tem um balde aí de 12 kg, certo? Qual é a menor força em newtons que a pessoa deve aplicar na manivela para sustentar o balde em equilíbrio? Então, a ideia aqui é sustentar o balde em equilíbrio estático, certo? Em equilíbrio estático. Tudo bem, então vamos lá. Eu coloquei aqui a imagem novamente, a questão ela não apresenta a imagem em si não, mas essa imagem era da questão anterior, então se você estivesse fazendo a prova você teria acesso à imagem também, tá? Para você entender o que é que está acontecendo. Primeiro, vamos olhar aqui o que ele está dizendo do balde. O balde, a pessoa está interrompendo a subida do balde, então o balde está subindo e a ideia é que a gente tem que fazer uma força para manter esse balde em equilíbrio estático, ou seja, parar o balde, certo? Então eu vou redesenhar aqui a situação com outro ponto de vista, certo? Um outro ponto de vista para a gente. Então aqui, ó, será a princípio o cilindro, certo? Isso aqui vai ser o cilindro. Esse ponto aqui centrado é importante. Ponto centrado do cilindro. Aí, ao redor do cilindro, a gente vai ter aqui, ó, a corda que está ligada ao balde. Então, aqui ao redor do cilindro, a gente tem a corda que ela está ligada ao balde, tá? Então, vou só tentar desenhar isso aqui de uma maneira um pouco melhor. Isso. Então, aqui ao redor a gente tem uma corda que está ligada ao balde, que está ali dando voltas no cilindro. E, portanto, o balde, né, ele estaria por aqui, certo? O balde ele estaria por aqui. E aqui a gente teria então uma força peso devido ao balde. O balde que tem ali, que ele diz pra gente, ó, 12 kg de massa, certo? 12 kg de massa. Beleza. Aí ele diz que, obviamente, esse cilindro ele está ligado a uma manivela. Escolha aqui uma outra cor para a gente ligar o cilindro aqui, ó, a manivela. Então aqui, ó, o cilindro vai estar ligado a uma manivela. Essa manivela, a pessoa ela vai ter que fazer uma força, né, que é para evitar esse balde de subir. Então a pessoa ela vai ter que fazer uma força aqui contrária ao peso do balde. O peso do balde é sempre para baixo. Lembra que o peso é a força que a terra faz puxando esse balde para baixo. Então essa pessoa ela vai ter que fazer uma força aqui, ó, em sentido contrário, no caso aqui para cima, certo? Essa força, sei lá, vamos chamar essa força de F mesmo. Essa força é a força que ela vai ter que fazer para manter o balde em equilíbrio. A ideia é essa do problema, certo? Aí a gente sabe, a gente tem algumas outras informações aqui. A gente sabe que essa distânciazinha, vou colocar aqui em outra cor, essa distânciazinha daqui até aqui é o raio do cilindro, né? Vou chamar isso aqui de Rzinho, é o raio do cilindro. E o tamanho aqui, ó, a distância do centro até onde a força é aplicada, onde a pessoa vai aplicar a força, é
essa distância aqui, ó, o tamanho da haste que é 30 centímetros, certo? O tamanho da haste que é 30 centímetros, que eu vou chamar isso aqui de L, porque ele já chamou aqui de L, tá? Então a ideia pra gente aqui, um problema de estática, é sempre igualar os torques. Lembra que o torque está relacionado à rotação dos corpos. Se a gente igualar os torques, a gente garante que o corpo ele vai estar em equilíbrio estático, tá? Então a ideia aqui não é igualar as forças, é igualar os torques. Então aqui, ó, para garantir o equilíbrio estático, igualamos os torques. Como assim igualamos os torques? O que é o torque? Lembra que essa força aqui, peso, por exemplo, olha só, o peso do balde, a tendência dele, dessa força aqui, é fazer com que a corda ela gire nesse sentido aqui, tá vendo? Então é fazer com que a corda gire no sentido horário. Para evitar que isso aconteça, aí a gente aplica uma força aqui, né? A pessoa que está tentando manter o balde em equilíbrio estático vai aplicar uma força aqui, ó, no outro sentido, no sentido anti-horário, para poder equilibrar o balde. Então o torque ele tem a ver com essa relação entre as forças que estão sendo aplicadas e a distância de onde essas forças estão sendo aplicadas até o eixo de rotação do sistema. Tá? Então olha só, para garantir esse equilíbrio estático a gente vai igualar os torques. A gente vai escrever aqui então, ó, que o torque representado por essa letrinha grega aqui chamada tal, no sentido horário, tem que ser igual ao torque dessa força aqui que é aplicada no sentido anti-horário, certo? Então aqui, ó, torque ele é justamente a multiplicação da força, nesse caso aqui a força aqui ela vai ser a força peso. Como eu estava dizendo antes da caneta descarregar, o torque aqui no sentido horário, nesse caso, ele vai ser igual à força peso, né? Vai ser igual à força peso vezes a distância de onde a força é aplicada, a menor distância aqui, ó, da linha de ação, de onde a força é aplicada até o eixo de rotação, que é justamente o raio do cilindro, né? Então é o peso vezes o raio do cilindro, que é igual ao torque no sentido anti-horário, que novamente é a força que vai ser aplicada, F, que é a que a gente quer descobrir, vezes a distância de onde a força é aplicada, né? A menor distância de onde a força é aplicada até o eixo de rotação, que é justamente o L. Sabendo que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes o raiozinho do cilindro, isso é igual a força F vezes L, que é o tamanho da haste. A massa, ele diz pra gente aqui no problema, ó, que vale 12 kg. Então, a massa vale 12 kg, vezes a gravidade, que a gente sempre assume valendo 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o raio, que ele deu aqui, ó, que foi de 10 centímetros, isso, 10 centímetros, transformando para metros, a gente divide por 100, né? Então é 10 dividido por 100, que é igual a força F, que é o que a gente quer descobrir, vezes L, que é o tamanho da haste, que vale 30 centímetros, certo? 30, para transformar em metros, a gente divide por 100, lembrando que tem que deixar em metros para que fique tudo ali no padrão do sistema internacional. Nesse caso aqui, ó, 100 de um lado e 100 do outro, a gente pode cortar esses dois 100 que estão um do lado do outro. E a força F, então, ela será aqui, ó,
pegando esse 30 que está multiplicando aqui, passando ele para o outro lado, dividindo, F vai ser 12 vezes 10 vezes 10 dividido por 30. Corta um zero desse com um zero desse. A força F, então, vai ser igual a 12 dividido por 3 dá 4, e 4 vezes 10, 40 newtons, tá? Essa é a respostinha, a força que a pessoa tem que fazer na manivela para manter esse sistema aí em equilíbrio, tá? Equilíbrio estático. Resposta aqui, letra B, 40 newtons é a menor força que ele tem que fazer para manter esse balde parado. Certo, pessoal? Até a próxima.